Eu tenho, quando eu não encontro, essa parte daqui vocês vão poder fazer de várias formas. Vocês podem pedir para o marceneiro cortar em MDF. O molde vai estar lá no tamanho natural, no caderno de moldes. Pode ser feito num papelão. Deixa eu ver mais. No papelão ou num papel cartão bem duro, né? Eu fiz numas placas que eu compro de poliestireno, que é tipo uma espuma compactada, que é derivado também do plástico, né? Então eu compro essas placas, eu até guardei a etiquetazinha dela aqui, pra vocês verem. Eu compro umas placas de 60 por 45, e tem ela preta e tem ela branca. Como eu não tinha mais a branca, eu fiz na preta mesmo. Então eu compro ela. A largura dela é até dessa folha aqui. E ela é feita muito pra... Ela é usada pra fazer maquetes, tá? Mas pode ser feito em MDF esse processo, ou no próprio papelão. Quando eu não tenho essas placas em casa, que ela é um pouquinho... O preço dela, essa placa de 60 por 45 custa em média R$20. Então, quando eu vou fazer uma guirlanda para um transporte longo, eu prefiro comprar ela, apesar dela ser um pouquinho mais cara do que o papelão. Mas eu prefiro porque, como vai para transporte, eu me sinto mais segura. Então, a gente vai precisar de moldes, cortar a frente da guirlanda. Como eu não tenho papelão em casa, eu vou fazer as costas da minha guirlanda também no mesmo material. Mas, geralmente, eu faço a placa na frente... E nas costas eu faço de papelão ou de papel paraná, né? Vou precisar de 2 pedacinhos de fita. E eu também coloco essa argolinha. Mas se não tiver argola, também serve a fita. Vou usar o forrobel, o tecido. O tecido aí vocês escolhem a estampinha que quiserem. Vou precisar de 2 pedaços de tecido que eu vou mostrar pra vocês, porque tem um bolso na frente. Então, uso forrobel e também uso uma manta, que eu chamo ela, eu conheço ela como acrilon, que é também, é como se fosse uma fibra. O pessoal usa muito no patchwork, pet appliqué, né? Que também compra por metro, é bem baratinho ele, a média que eu encontro aqui na minha cidade é de R$7 a R$8. Mas eu vou fazer... se não tiver essa manta, pode ser a manta R1 ou a manta R2. Se também não tiver o forrobel, vocês colocam duas camadas de manta R1 ou de manta R2. Eu vou começar pelas costas da minha guirlanda. Eu já até adiantei o processo aqui, porque eu não vou poder usar a cola spray aqui onde eu tô gravando. Porque como é spray, ela tem um cheirinho, né? Não é um cheiro forte, mas como meu ateliê fica fechado, fica o cheiro da cola e eu não gosto. Então eu comecei fazendo o seguinte, eu passei spray, a cola spray aqui, colei um tecidinho liso ou feltro, quem não tiver tecido. Esse processo pode ser todo feito no feltro. Aí o que eu faço? Eu faço umas marcações aqui em cima, que eu vou deixar também no molde marcado, que é para passar a fita, certo? Eu passo a fita e corto aqui do outro lado, ó. Eu até deixei marcadinho com a caneta para poder ver direito, que eu ultrapasso essa parte. E o que eu faço? Eu vou aproximar aqui para vocês verem os detalhes. Eu começo colando essa parte da argola. Eu passo as 2 fitas aqui, ó, vou passar uma. Eu não vou colocar a medida da fita porque é de olho, tá? Dependendo da altura do buraco. Se você não quiser fazer na marcação que eu vou deixar, você fazer em outro local mais baixo. Aí, mas a fita deve ter o quê? Deixa eu ver. Dá uns 14 centímetros de fita. Eu sempre boto passando. Então, eu passo as 2 fitinhas aqui, ó, no meio da argola. Eu faço assim, tá? Mas quem tiver já seu jeitinho de fazer, do seu jeito, né? Não tem problema nenhum. Então, fica assim, ó.
Fica 2 fitinhas. E eu vou passar uma fitinha em um buraco e esse outro pazinho de fitinhas no outro buraco. Eu pego uma tesoura sem ponta ou com a ponta não muito afiada, muito pontuda, para passar essa fita por dentro do buraco. E passo as duas lá pro outro lado. Vou girar aqui. Ó, e puxo pra cá. Como eu usei a base preta, eu colei um EVA branco aqui, ó, desse lado de cá, antes de colar o tecido. Porque como o tecido é clarinho, se eu fosse colar direto no preto, ia ficar escuro. Uma coisa que eu não gosto, mas aí é questão de gosto mesmo, é de, por exemplo, a minha guirlanda termina aqui, né? A base dela termina aqui, ó. Eu não gosto de fazer essa peça aqui, ó, aparecendo, tá? Ela passando aqui, ó, pra fora. Eu sempre deixo ela na altura da minha peça. Minha peça termina aqui, eu deixo ela um pouquinho pra baixo. Deixa eu pegar uma régua aqui. Tipo, acho que dá mais ou menos 1,5 cm. Então, eu não deixo essa argolinha, e se fosse a fita também, eu não deixo a fita aparecendo. Eu faço isso tanto, quem me segue já sabe que eu faço isso tanto no falso bastidor, né, que é aquele redondo, como nos bastidores também. Então, eu vou virar a peça, ó, ao contrário, para fazer a colagem dessa fita aqui atrás. E eu vou colar com cola quente. Eu passo cola quente até aqui no buraquinho que eu fiz. E fica colado. Essa outra parte aqui depois eu colo. Quando eu for fazer a colagem das duas peças, aí dá certo. Aí, o que é que eu vou fazer nessa parte de trás? Eu vou dar piques, porque eu não vou virar, ó. Eu cortei o tecido sobrando e não dá pra mim virar ele inteiro, porque senão ele vai formar rugas e o acabamento vai ficar feio. Então, eu dou piques, ó. Não chego até o final do encosto aqui na peça, não. Eu dou piques quase chegando na peça. Mas se chegar na peça por algum erro de corte, também não tem problema. Porque o acabamento que a gente vai dar ao redor, ela vai esconder. Então, eu vou dar piques e vou mostrar a vocês, vou cortar toda essa volta e mostro já pra vocês como fica. Pronto, eu fiz piques em toda a volta, em toda a extremidade da parte de trás, ó. E esses piques eu vou colar pra aqui pra dentro, com cola quente também. Então, deixa eu ver se dá pra ver. Então, eu vou passando cola quente, ó, e vou puxando o tecido pra dentro. Se for feltro, o processo é o mesmo, certo? E vocês vão colando de pedacinhos, porque a cola quente esfria rápido, seca rápido, então não adianta passar muita cola, porque ela vai secar. E eu vou fazer essa colagem, ó, em toda volta dessa parte de trás. Eu vou colar e mostro já pra você. Pronto, a peça já tá toda colada, ó, atrás, que vai ser a parte de dentro. E aqui, ó, a argolinha pendurada. Então, eu reservo essa parte. Eu coloquei tecido rosa, mas pode ser branco, tá? Ou tecido branco ou feltro branco. E eu usei tecido, mas pode ser substituído pelo feltro. E a gente vai pra parte da frente, que será onde vai ser colocado o coelhinho. Então, eu pego essa parte da frente. A primeira coisa que eu vou fazer é colar o forrobel em cima dessa base, certo? Como eu falei, eu vou usar a cola spray aqui também. Como todo spray a gente não pode usar em ambiente fechado, então eu vou colar e volto já para mostrar como ficou.
Pronto, eu passei cola, colei e cortei rente com o molde, tá? Se for papelão, vocês vão cortar rente com papelão. Eu colei o forrobel aqui. Quem for fazer, quem não tiver o acrilon que eu vou usar e tiver o forrobel, vai fazer esse mesmo esquema. Vai cortar 2 vezes. Vai colar o forrobel na primeira camada e cortar rente e colar o outro com a sobra. Se for manter 1 e manter 2, o mesmo esquema. A primeira camada vai ser rente ao papelão ou ao MDF, ao molde que seja. E a segunda que vai fazer sobrando. Quem for usar papelão ou MDF, vai poder usa cola de spray. Eu uso essa daqui da Tech Bond. Quem não tiver a cola spray, pode ser a cola de silicone líquida. Ou se for no papelão, vocês podem colar também com a cola branca, a PVA. Eu só não aconselho usar a cola quente, porque a cola quente ela cria um volume, certo? E eu vou fazer o mesmo esquema agora com o acrilon. Eu vou passar um pouco de cola spray nele e vou colar ele aqui. Então, eu vou colar e volto já para mostrar como eu vou cortar a sobra desse acrilon. Pronto, eu colei o acrilon e tô cortando já com sobra. Eu não vou colocar a medida da sobra, porque vai depender do material que vocês forem usar como base. Se for MDF, aí vocês precisam ver a espessura do MDF para poder saber, né? Às vezes é o papelão é mais fino. Mas a regra vai ser a mesma. Não tem como errar nesse corte. Se for o acrilon, se for a manta ou se for o forrobel que vocês forem usar sobrando. Eu puxo pra cá, ó. Eu puxo pra cima, aqui. Deixa eu ver se vai dar pra ver. E eu vou cortando aqui, ó. Eu boto a tesoura aqui rente, a base, e vou cortando. Porque essa sobrinha vai ser só o detalhe pra aparecer nas laterais que ele é fofinho. Então, essa peça não vai precisar vir, a manta não vai precisar vir aqui pra trás. Ela vai ficar só na lateral. E agora a gente vai pro tecido. O tecido que eu escolhi é um tecido bem estampado. Eu vou tirar aqui pra poder ver. Eu vou precisar do tecido que caiba na base, ó. Eu vou cortar com sobra, porque depois eu vou fazer aqueles piques e botar pra dentro. E vou precisar de outro pedaço, que é pra simular o bolso. Certo? Eu cortei ele um pouquinho grande aqui, mas não precisa disso tudo, não. Vocês cortam mais ou menos uns 20 centímetros que vai dar certo. E eu já deixo essa parte do bolso preparada. Eu vou usar a cola de silicone fria. Quem não quiser e tiver máquina de costura, pode ser feita essa parte na máquina. Então, pro bolsinho, eu corto mais ou menos 20 centímetros de tecido. Aqui tem mais, mas é porque eu esqueci de cortar o tamanho certinho. E eu vou fazer uma dobra de mais ou menos 1 centímetro aqui, ó. Eu dobro uma vez, ó, 1 centímetro e dobro mais uma vez. E vou passar cola de silicone fria aqui pra colar. Quem tiver máquina de costura, pode ser feita essa parte aqui na máquina de costura. Então, ó, eu vou passar cola de silicone nessa primeira parte. Deixa eu até limpar aqui. Nessa primeira parte, eu vou passar um pouquinho de cola. Lembrando que eu tô fazendo sobrando. Eu colo uma vez, ó. Eu fiz a primeira dobra. E vou passar a cola novamente e colar novamente. Aí, quem tiver máquina de costura, faz na máquina esse processo que fica bem bonitinho. Eu tô fazendo aqui porque é uma opção para quem não tem máquina de costura. Que também não vai deixar de fazer porque é tecido, né? Muita gente acha que tecido a gente vai fazer tudo na máquina. E na verdade não precisa. E dobro.
E vou deixar essa parte reservada e vou para a parte já da montagem na frente, que é essa outra peça aqui. Vou deixar reservada aqui. Eu vou passar uns pinguinhos de cola, só para me auxiliar em cima dessa manta do acrilon. É bem pouquinho, gente, é só para o tecido não ficar correndo. Quem quiser passar um pinguinho de cola spray também pode ser, mas é bem pouca também. Pronto. E eu vejo a posição do meu tecido, como é que eu quero. Esse meu tecido aí estampadinho, ó, bem florido. E eu quero ele assim. Eu sempre corto o tecido sobrando, porque se eu tiver algum erro, eu tenho umas sobras, né, que não vai, se eu quiser descer, né, não vai ficar feio. Então, eu ajeito aqui, ó, e vou cortar essa sobra toda. Vou cortar com uma margem de mais ou menos uns 2 centímetros. Pronto, eu cortei toda a sobra e já fiz os picotes, ó. Eu fiz os picotes em toda a borda. O picote eu faço só até chegar aqui, ó, na mantazinha, certo? Eu não venho muito pra dentro, não. E o único segredo que eu acho, assim, dessa peça é... a gente não pode ir colando em seguida os pedacinhos. Eu vou começar a colar, ó, uma parte aqui em cima. Vou fazer as colagens de umas 3 pecinhas. Venho pra baixo. Eu vou começar aqui pra vocês verem. E eu puxo pra cá. Eu dou uma leve puxada, tá? Não é muito não. Porque se o tecido for geométrico, ele vai ficar torto. Então, eu puxo um pouquinho e espero a cola agir, porque se eu soltar e a cola ainda estiver quente, aí vai ficar também o tecido torto lá na frente. Então, eu puxei em cima, fechei, colei 3 pedacinhos em cima. Agora, eu venho pra baixo, pra outra extremidade daquele que eu colei. Ó, dou uma leve puxada e colo uns 3 pedacinhos também. E espero a cola secar um pouco. Senão ela volta, como ela fica mole, o tecido vai voltar. E não é isso que eu quero. Aí colou. Aí eu vou dar uma olhada na frente pra ver se ficou torto. Ó, não ficou. Então eu vou agora pras laterais. Eu vou puxar, ó, aqui. Então eu venho pra essa lateral. Tanto faz, a lateral você escolhe, tá? Vou dar uma leve puxadinha também. Espero a cola secar um pouco. Secar, esfriar, né? Que a cola é quente. Então, ela espera ela esfriar. Aí eu vejo se puxou. Não. Então, eu venho pra outra extremidade. Aí, vou colar uns 3 pedacinhos também. Eu dou uma puxada no tecido, mas não é muito não, tá? Aqui colou 2 só. Eu dou uma puxada só pra ele se ajustar na peça. Aí eu vou olhar lá na frente pra ver se ficou torto. Ó, não ficou. Como o meu tecido tem essa parte, né? Eles têm uns pedaços, parece um patchwork. Então eu tenho que ter cuidado. Então se for usar tecidos geométricos também tem que ter esse mesmo cuidado. Agora eu vou puxar nessas extremidades, aqui e aqui. Depois aqui e aqui.
E aí depois eu vou encerrando e fechando tudo. Eu vou mostrar já como fica tudo. Pronto, colei toda a parte, ó, atrás. Tá tudo coladinho. E a frente, como ficou. Agora eu vou pra parte do bolso. A gente colou, né, a partezinha que vai ficar dobrada, que é pra dar o acabamento no tecido. Se for em feltro, só precisa dobrar uma vez. E eu meço mais ou menos uns 14 centímetros daqui do final pra cá. Então, meu bolso vai terminar aqui. Aí, nessa parte, vocês têm que ter cuidado nessa história do tecido, para o tecido não ficar torto. Se for um tecido geométrico, ficar todo certinho. Então, ele vai ficar aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter cuidado aqui. Eu vou prender com alfinete aqui desse lado. E desse lado. E aqui embaixo, só para ele não sair do lugar. Certo? Acho que dá pra ver, né? O alfinete aqui, ó. Prendi com o alfinete aqui em 3 pontos. Só pra ele não sair do lugar. Porque esse bolsinho vai ser pra botar o coelhinho dentro. Então, vou virar a peça. Vou cortar a sobra aqui nessa lateral. E vou fazer aquele mesmo esquema. Corto sobrando. Vou fazer os piques. Aqui também não precisa ficar uma coisa bonitinha, não, porque ninguém vai ver, vai ficar escondido. Vou fazer uns piques aqui. Também tendo cuidado, ó, pra não chegar até aqui o final da peça. Vou fazer os piques. Eu vou fazer os piques até aqui do outro lado. E também não faço pique aqui não, ó. Aonde eu fiz a dobrinha, não. Porque ela vai entrar aqui e tem, pra não ficar pedaço cortado, eu não corto, tá? Eu deixo ela aqui inteirinha. Vou fazer os piques até aqui e mostro já. Pronto, todos os piques, ó, nas laterais estão feitos. Não tirei o alfinete continua aqui na frente, ó. Certo? Pra me dar o apoio. Continua aqui prendendo. E eu vou começar assim. Vou começar colando essas duas laterais, que é do bolso, com cola quente também. Então, passo cola quente e vou prender um lado do bolso. Que é aquela dobrinha, ou da dobrinha que a gente fez com cola, ou quem fizer costurado vai ser costurado. E segura um pouco, tá? Pra cola esfriar. E o tecido não sair do lugar. E vou pro outro lado, vou girar aqui. Passo cola aqui. E prendo esse outro lado do bolso. Eu faço uma leve pressão. Eu não puxo muito o tecido, não. Mas eu deixo ele firme. Faço uma leve pressão nele. Aí, vou dar uma verificada lá na frente, se ficou torto. Aí não ficou, ó, tá tudo certo aqui. Aqui eu quis deixar aparecendo esse verde. Volto pra trás e vou prender aqui embaixo. Esses que estão soltos, eu passo um pouquinho de cola pra prender eles. E vou prender aqui. Alguns de baixo. Prendi 2. Aí, vou lá na frente e vejo se ficou legal, ficou, e vou continuar colando. Então, eu venho pra esse lado, ó, vou vir pra esse lado, venho pra esse lado. Depois de colar esses dois lados aqui, colo 2 pecinhas aqui, 2 aqui, depois eu vou fechando normalmente. Pronto, terminei de colar todas as partezinhas que estavam soltas. Ó, como ficou a frente. Aqui ficou o bolsinho, que é onde vai botar o coelhinho e as coisinhas. E a gente vai pra parte da colagem. Vou colar essa parte da frente com aquela parte de trás, que foi feita, que é onde vai ser pendurado na parede, onde tem um ganchinho. E eu colo assim. Essa etapa aqui, eu também uso a cola spray, tá?
eu colo com cola spray. Então, eu vou passar a cola spray lá fora. Mas também assim, não tem segredo. Se não tiver cola spray, pode ser cola universal. E a cola spray é bem fácil de usar. Você vem, xiringa, aperta, né? Um pouco distante da peça, uns 30 centímetros mais ou menos, de 20 a 30 centímetros. E cola uma na outra. E como ela é permanente, depois de colada, depois da secagem dela, ela não descola. Então, eu vou colar e volto já pra vocês mostrando as duas peças coladas. Em algumas peças, como vem tecido, eu não venho com a cola pras pontas, tá? Então, quando eu colar, eu vou mostrar a vocês que em alguns casos vai ficar umas brechinhas aqui na lateral, que eu passo cola quente e junto, tá? Eu vou mostrar como eu faço. Pronto, eu colei as duas partes. Olha só, como eu fiz a parte da frente, que é a parte do tecido, e a parte de trás com essa placa, né, de espuma, eu vi que ficou um pouquinho grosso. Quando eu faço, não fica não, porque essa parte de trás eu uso ou papelão, que é um pouco mais fino que isso, ou o papel craft com o papel panamá, desculpa, o papel panamá coberto também revestido com feltro com tecido. Aqui, ó, ficou com quase 2 centímetros de espessura. Quando eu faço com papel panamá, eu já venho com essa fitazinha pompom colando aqui, ó. Então, eu vi que, mesmo eu colocando 2 faixinhas de fita pompom aqui, ainda vai sobrar um pedacinho aqui do material. Então, o que é que eu vou fazer? Eu peguei um viés, eu tinha um viés grosso, aquele que a gente compra de metro. Como eu queria fazer do mesmo tom daqui de trás, que é rosa, então o rosinha que eu tinha só era do largo. Eu dobrei ele no meio e vou colar ele em toda a lateral aqui, ó. Pra mim dar esse acabamento aqui. Deixa eu virar aqui. Então, eu vou colar ele com cola quente pra ele ficar rente com essa parte de trás. E o acabamento ficar perfeito. Então, eu vou passar a cola quente. Na lateral também não tem segredo, ó. Eu passo aqui na lateral. Vou passando de pedacinhos e pedacinho. E vou colando. Pronto, terminei de colar o viés. Colei o viés em toda parte, em toda volta, ó. E ficou assim. Deixa eu mostrar a emenda pra vocês como ficou. Ó, eu deixei a emenda do ladinho, ó. O bolso tá aqui, ele ficou aqui. Agora eu vou colar a fita grelô, que é a fita pompom, que o pessoal também conhece como fita pompom. Eu escolhi a amarela por conta do amarelo. E o meu coelhinho é um rapaz, né? Um menininho. Então, eu escolhi amarelo. E eu achei mais bonitinho o amarelinho, porque a gente sempre faz as coisas mais rosas, né? Então, eu vou fazer ela cor de rosa, ou fazer ela amarelo. Eu vou queimar a ponta da fita, pra ela não desfiar. Deixa eu só pegar meu isqueiro. Vou dar uma leve queimadinha aqui, ó, com a chama azul, a parte azul, pra não ficar preto. Se eu queimar com a outra parte da chama, ela fica preta, escura. E vou colar ao redor dela toda. Eu vou começar aqui, ó, na lateral aqui ó, o bolsinho tá aqui. Eu vou começar aqui nessa lateral, porque aqui vai ter as cenourinhas. Eu vou fazer uns enfeitezinhos pra colocar juntinho do coelho. Aí fica escondidinho a emenda. Apesar de que a emenda que eu faço não aparece. Mas vocês podem colocar em cima também, não tem problema não. Aí vai do gosto de vocês. Mas eu faço do mesmo jeito que eu colei o viés. Eu passo cola e venho colando.
A fita grelô, ou a fita pompom, eu colo de uma forma, ó, que ela fique aparecendo um pouquinho na frente. Então, ela vai ficar assim, ó. Quem olhar de frente a peça, vai ver as bolinhas, certo? Então, eu vou passar cola quente. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Eu passo cola quente na lateral. Deixa eu levantar. Eu vou também fazendo de pouquinho. É um trabalho mais demorado, mas que vale a pena. Ó, eu vou fazendo isso em toda extremidade, certo? Pronto, eu terminei de colar o pompom. O que que eu fiz? Ó, geralmente eu tenho clientes que me pedem pra colocar só 2 fileirinhas. Mas como aqui eu usei aquela espuma que é um pouquinho mais larga, então aqui ficou largo, né? Como eu tinha mostrado. Então eu coloquei 3 faixinhas de pompom. Ó, eu tinha mostrado ao meu cliente. Essa guirlanda vai pra casa de uma cliente minha. Então, tinha ficado aparecendo o viezinho rosa aqui. Mas aí ela preferiu que eu cobrisse todo de pompom. E na frente, ó, ficou desse jeito. E a lateral ficou os 3 pompons, ó. E o acabamento atrás, como ficou. Deixa eu mostrar aqui pra baixo. E aqui a argolinha de pendurar.